advogado vai bater um papo com a gente sobre umas mudanças que aconteceram agora, uma lei que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criou um programa de enfrentamento, né, na fila para solicitar ali a questão da Previdência Social e INSS. Eu queria saber o que é que vai mudar com essas questões. Hoje ele está com o tempo bem corrido, então vamos aproveitar o máximo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, amigos telespectadores. Bem movimentado teu programa, viu? Parabéns, está crescendo cada dia mais. Obrigado. A proposta desse projeto de lei recentemente sancionado é a tramitação seja mais rápida. Visa atender aquela pessoa que tem pedido junto à Previdência, auxílio-doença, perícia que está pendente de análise, para que isso seja desburocratizado, que a tramitação aconteça de uma forma mais rápida. Destinado especialmente para aqueles casos em que a perícia está há mais de 45 dias atrasados, em um caso, quando tem uma perícia judicial que está com prazo atrasado, ou naqueles casos em que a gente marca inicialmente uma perícia e ela está sendo agendada com mais de 30 dias. E isso busca favorecer os dois lados, tanto o servidor, que vai prezar em buscar agilizar ou atender mais pessoas e ganha financeiramente alguma coisa mais por isso, quanto aquela pessoa que está do outro lado, o usuário que está precisando de um auxílio-doença, de aposentadoria, precisa ser submetido a uma perícia e muitas vezes demora muito tempo, a pessoa fica sem renda ou fica aguardando essa condição, fica naquela condição de limbo previdenciário algumas vezes, e isso também beneficia essas pessoas. Além de que é possível apresentar atestado particular, em alguns casos o INSS, que antes exigia uma perícia médica oficial, por telemedicina, medicina telepresencial, apresenta um atestado particular com documentos que acompanham esse laudo, pode muito bem conseguir auxílio-doença sem necessariamente passar por uma perícia presencial. E aí o objetivo é agilizar todo esse processo, porque tem uma fila de espera muito grande, né? Exatamente. Aí eu vi aqui que também tem uma prioridade no recebimento do bônus os funcionários e os médicos, peritos que trabalharem em processos administrativos. Exatamente. Com mais de 45 dias ou que tenham um prazo final expirado. Perfeito. Também tem uma prioridade no recebimento desse bônus. Isso porque visa favorecer, para estimular que essa prática aconteça. Importante lembrar e resgatar um pouco o histórico disso. Antes dessa legislação ser implementada, existia um programa que durou por um período, mas houve adesão de uma pequena parcela dos servidores, justamente por falta de uma regulamentação específica. E agora a legislação ela veio regulamentando e assegurando que aqueles profissionais, os médicos, os técnicos do setor administrativo, que atuem nessas demandas dentro do horário do expediente, eles vão ter, no caso do médico, um acréscimo de R$ 75 para cada consulta, os técnicos de R$ 68 e R$ 68. Isso tudo fomenta, estimula que essas pessoas atendam cada vez mais o número de pessoas que estão nessa fila de espera. E lembrando, essa lei ela veio como uma transição. Ela tem uma duração, assim, a previsão de durar por 9 meses, podendo se estender por mais 3 meses. Então, ela visa justamente pegar esse período de atraso, vamos dizer assim, essa demanda reprimida que está lá, que tem muita gente mesmo que está aguardando perícia, muita gente que está aguardando o seu benefício da Previdência, mas com essa lei, acredito que vai desburocratizar e vai agilizar bastante esse atendimento do INSS. E aí, além de reduzir a fila, vai ser um estímulo maior também para os profissionais, né? Exatamente. O profissional vai se sentir estimulado, motivado a atender, importante lembrar, atende dentro do horário de trabalho, mas ao invés de ele atender 5, naquele dia ele pode atender 7, 8 dentro do horário de trabalho, ele vai buscar otimizar o atendimento dele, vai desburocratizar quando atende por telemedicina, no caso do profissional médico, telemedicina, teleconsulta, ao invés de ter que agendar aquela pessoa, a pessoa não comparecer, já pode puxar uma outra pessoa através de uma telemedicina. E existem vários mecanismos que o próprio INSS já adota que vai facilitar o atendimento. Isso vai melhorar tanto na parte administrativa, dos processos de quem está entrando, de quem está em fase de recurso, quem está requerendo, renovando, quanto daqueles processos que vêm de demanda judicial. Tem muita demanda judicial de implantação de benefício que está atrasada, de perícia judicial que está atrasada, e essa legislação ela abrange tanto os casos administrativos quanto os casos judiciais. E aí, o procedimento para solicitar a questão dos benefícios, da aposentadoria, continua o mesmo? Só vai ter uma maior agilidade? Toda aquela burocracia que a gente já conhece, aquele batalhão de informações que precisam ser confirmadas, continua do mesmo jeito? Precisa ter, sim, alguns documentos, até porque a gente está diante de um setor que é burocrático, sim, mas também ele busca uma seriedade, busca uma formalidade que a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está pedindo.
é uma situação que movimenta a máquina financeira e para a União ela tem que ter essa cautela de exigir a documentação correta e o cidadão que vai pedir ele tem que ter aquela cautela de apresentar os documentos que devem ser exigidos, devem comprovar aquela situação. Mas alguns documentos acaba que ao invés, e é um grande salto isso quando a gente vê a questão da perícia, de viabilizar primeiro o aceite de documento particular, que antes o INSS ele não aceitava, tinha que ser uma perícia do próprio INSS, em alguns casos o INSS ele aceita, desde que você instrua o seu pedido com alguns documentos, apresentando um laudo, um atestado particular, o INSS está aceitando, sim, isso daí é um grande avanço. E o segundo avanço é a consulta, a perícia por telemedicina, que você não precisa sair da sua casa, muitas vezes você não tem condição, não pode, seja por um problema físico, seja por uma questão até de deslocamento, e aí você acaba conseguindo realizar esse atendimento. Imagine uma cidade pequena, que não tem médico perito, que não tem ninguém que vai lhe atender, e você tem que se deslocar para uma outra cidade, o tempo de deslocamento, o custo, o risco, isso tudo você vai conseguir superar quando tem essa nova legislação, que você pode ser atendido na sua perícia através de uma teleconsulta, por exemplo. Então, isso é um grande avanço. Ainda existe, sim, uma parte burocrática e séria, rígida a cumprir, mas esse pequeno avanço que foi dado em termos de facilitação, de desburocratização, acredito que vai atingir exatamente no ponto crítico, que era o atraso nas perícias, a demanda acumulada e as pessoas que estavam sem receber seus benefícios aguardando perícia. E essa legislação, acredito que vai solucionar esse problema. Gabriel, queria agradecer a